Fala aí, meus amigos do História Santos, tudo certo? A gente está meio que aliviado pela retomada da liderança da Série B, mas assim, dando uma olhada, estudando os desfalques, dá uma preocupada no que pode acontecer contra a Chapecoense, quarta-feira, 8 da noite, em Santa Catarina. Um jogo fora de casa, tá? O adversário do Santos, o Novo Horizontino, recebe o Mirassol, joga em casa. O Sport tira, nesse meio de semana também, a diferença de um jogo que tem para os demais, ou seja, né, pode encostar em pontuação no Santos, pode baixar um pouquinho mais o sarrafo do acesso, mas a minha preocupação é com a montagem do time titular, com a montagem do elenco para o jogo contra a Chapecoense. Uma hora isso ia acontecer. A gente ia perder jogadores importantes, né, por cartão. O Santos está jogando com 7, 8 pendurados já há muito tempo. Então, vamos falar sobre essa montagem do time aqui. Pelas palavras do Carille, ele já indica praticamente alguns substitutos para o meio de campo, para o sistema defensivo, enfim. Vem comigo, eu só te peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like e comente. O Santos se sustenta na primeira colocação da Série B até o fim? Sim, não e por quê? Comenta aqui embaixo, tá? Eu acho que vai ter dificuldade, tá? Já vou te dando a minha resposta. Vai ter muita dificuldade para se manter. Tem condições? Tem. Vai ter muita dificuldade. Vai ser mais na raça do que na técnica. Vai ser mais na atitude dos caras, né? O termômetro vai ser a atitude dos jogadores em campo, mais nisso do que em algum tipo de orientação ou mudança do técnico Fábio Carille a essa altura da competição, restando 7 jogos, né? 7 jogos e 8 pontos. 2 empates e 2 vitórias, né? Ou 3 vitórias e você já bota um acima e vamos que vamos. O que acontece? No sistema defensivo, o Gil, claramente ele foi reclamar numa hora lá, do momento de avaliação do terceiro gol do Santos, ele tomou o terceiro cartão amarelo e ele foi dar aquela, né, forçadinha para logo zerar os cartões, para não ter problema numa reta final que a gente vai precisar do Gil. Pro lugar do Gil, o Jair volta pro time. Fica Jair pela direita e Luan Pérez pela esquerda, tá? Eu acho que mantém a pegada, né? Acho que a experiência fica agora com o Luan Pérez, Juventude com o Jair. Acho que mantém um padrão de jogo ali do Santos, pelo menos no miolo de zaga, de marcação, de distribuição, do que foi Gil e Luan Pérez, do que era Gil e Jair, tá? Do lado esquerdo, na lateral esquerda, o Escobar tomou o terceiro cartão amarelo. Isso muito me preocupa, porque o Carille deu uma declaração dizendo que Série B não é o momento certo para lançar os garotos. Ele citou até o Souza, né, como um jogador que ele está tendo um certo cuidado para colocar em campo por causa do jogo pegado da Série B, que Série A é mais fácil de lançar os jogadores. Eu discordo, mas é um tema para um outro vídeo, um outro conteúdo, tá? Para a gente debater isso. Mas por esta indicação do Carille, é muito provável que o Rainer comece pela lateral esquerda. Por exemplo, no jogo contra o Mirassol, o Carille disse, pós-partida, né, na entrevista coletiva pós-jogo, que ele não queria ficar com 2 garotos na linha defensiva. Que ele ficaria com o Gil, com o Jair e com o Sherman. E aí ele retirou o Jair, ele falou, eu não tenho nada contra o Jair. Então, mas retirou o Jair, eu não queria ficar com esses 2 garotos. Tendo como base declaração do Carille com relação a Série B não é local de lançar garotos. Repito, eu discordo, mas é um tema para depois, né? E que não quer ficar com 2 jovens da base numa linha defensiva, joga o Rainer na esquerda. Mesmo assim, vai jogar o Souza. Ele fica com 2. Por isso que eu acredito ainda que o Rodrigo Ferreira possa até começar o jogo no lugar do Sherman. Vamos dar uma aguardada para ver e tal, mas pode colocar essa dúvida no teu caderninho. Na direita, Sherman ou Rodrigo Ferreira. E na esquerda, vai o Rainer. No meio de campo, vamos lá. Volta o Schmidt, não temos o Pituca. O Pituca é aquele segundo homem, terceiro homem de meio de campo. Tem a função de encostar um pouquinho mais na área,
de chutar para gol de fora da área, é o que mais chuta de fora da área pelo Santos, né? Uma coisa que a gente sentia falta, necessidade durante a Série B, e o Pituca faz isso. A gente perdeu o Pituca. Na cabecinha do Carille lá atrás, o substituto imediato do Pituca era o Serginho. Mas como o Pituca estava voando, né? O Serginho, perdão, era o Patrick. Era o Patrick. Mas como o Pituca estava voando, o Patrick não ia ter chance, como não teve. E quando o Pituca aterrissou durante um momento, ou seja, parou de jogar, teve um decréscimo técnico e tático, ele escolheu o Sandri. Tá? Então, tudo te leva a crer o quê? Vai jogar o Sandri. Se o Sandri estiver 100%, é o Sandri. Se ele tiver 100%, fará. Sim, ele deixou o campo para a entrada do Alisson no jogo contra o Mirassol, porque ele estava com uma entorse no tornozelo. O local estava inchado ontem. Tem que desinchar para saber para avaliar, para ver se tem alguma avaria, para que ele possa jogar. Esse menino também, vou falar, viu? Falta de sorte do Sandri, cara. Volta de lesão séria, demora para voltar. Aí jogou bem contra o Mirassol, fez bem a função dele improvisado. Mas aí tem esse problema. Se ele tiver 100%, ok, vai jogar o Sandri, Schmidt e Sandri. O Sandri no lugar do Pituca. Se ele não tiver ok, meus amigos, entre o Serginho, não espere pelo Patrick. Tá? Vai entrar o Serginho. Aí nós vamos ter o Serginho atuando na função original dele, que é segundo homem no meio de campo, com o Juliano mais à frente. No ataque, acredito que ele mantenha o William Bigode, o Guilherme e o Wendel Silva. Acredito nisso, tá? Ele também tem a opção de jogar com 2 cabeças de área, com o Alisson, que entrou no lugar do Sandri e voltou depois de quase 1 ano e meio de uma LCA, lesão ligamentar séria no joelho. A gente sabe que o Alisson está na reta final de carreira dele, mas é um cara que tem muita vontade e muita raça. Não, eu acho que é pouco provável a utilização do Alisson desde o começo, só numa necessidade. Isso porque a gente não tem o Thomas Rincon, que está na seleção venezuelana, e não dá tempo de voltar, tá? Não dá tempo. E aí eu quero ver como é que vai ser a montagem do banco de reservas do Santos. Porque aí você incorre naquele negócio. O Billy Arce vai ter que ir. Se na cabeça do Carille, perdão, o Billy Arce, ele joga por trás do 9, ele vai ter que ser relacionado. Porque se você não tem o Pituca, aí você vai ter só o Sandri para aquela posição, então vai levar o Billy Arce. Pro ataque, o Santos não perdeu ninguém, então o Yusufa deve continuar de fora. Mas, né, tratando-se de Carille, vamos aguardar. Está tendo treino nesta segunda, o Santos deve viajar na terça, pelo que eu lembro, a programação viaja amanhã para Chapecó, mas há uma preocupação na montagem do elenco. Aí você vê, agora vai abrir o bico, porque o elenco ele não atende às expectativas nem pelo jogo marcha-ré que o Carille gosta, que é o de entregar a bola para o adversário e ficar esperando um erro. O elenco não atende completamente às necessidades, nem para o Fábio Carille. Uma hora isso ia apitar. Essa é a minha maior preocupação. De como colocar os 11 e como ter algumas substituições já na manga para poder ou manter uma pegada se tiver boa ou mudar a pegada, a disposição do jogo. Fará, você está falando de mudança de disposição de jogo? Não teve isso até agora na série, né? Com o Carille? É verdade, eu exagerei. É que a gente sempre acredita um pouquinho mais, né? Mas, o provável time, Brazão, aí vai, Sherman ou Rodrigo Ferreira, Jair, e não descarte o João Basso também do lado do Luan Pérez, tá? Mas aí é muita sacanagem com o moleque. Jair, Luan Pérez e Rainer. No meio de campo, Schmidt, aí Sandri ou Serginho e Juliano, Bigode, Guilherme e Wendel Silva. E se ele não trocar o Bigode pelo Otero novamente, que ele tem dessas, né? Vamos aguardar. É um time que, para enfrentar a Chapecoense, ok. Cara, não dá para falar que o Santos é um time ok. Depende do humor, da atitude que os caras vão entrar em campo. A gente sempre se empolga e aí os caras desempolgam a gente. Quando a gente está desempolgado, os caras vão lá e empolgam a gente. É o Santos da Série B. Você vai ver em campo com ou sem as mudanças. É isso. Tá bom? Tô lendo o comentário de vocês aqui. Valeu, um abraço. Valeu, tchau.